é interessante. Olha, eu vou falar aqui, Rose, deste conflito armado que está acontecendo no Equador para que a gente entenda o porquê. Olha, gente, na tentativa de assegurar o controle do país, o presidente Daniel Noboa declarou por meio de decreto o estado de conflito armado interno no Equador, ou seja, guerra contra o crime organizado e ao narcotráfico, que o desafiaram abertamente com ataques a emissoras, hospitais, universidades e explosões em vias públicas. Noboa nomeou 2 dezenas de grupos como terroristas, deu aval aos militares para combatê-los. Ele deu aval. Vamos acabar com isso. É essa a situação da nação que se transformou na mais violenta do continente, que nos últimos 7 anos registrou aumento de 500% na taxa de homicídios, 80% deles relacionado às gangues, de acordo com Crisis Group. E aí, o epicentro da atuação desses grupos está em Guayaquil, onde operam livremente dentro das penitenciárias, denotando a corrupção no sistema prisional. Herdeiro de uma fortuna produzida no comércio de bananas, ele foi eleito em novembro como o mais jovem presidente do país. O empresário Daniel Noboa, de 35 anos, prometeu agilizar reformas para combater as máfias e reduzir a criminalidade. A campanha eleitoral revelou-se violenta e marcada pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio durante um comício. Na semana passada, o presidente de centro-direita propôs um referendo de 11 perguntas com medidas de segurança mais rigorosas que visavam garantir o apoio da população, a intervenção militar no combate ao crime, com penas mais severas para os crimes graves, como homicídio, tráfico, terrorismo, lavagem de dinheiro, mineração ilegal ou a contratação de um assassino. É possível combater o crime, ter um sistema de justiça que responda com penas mais duras e firmes e, acima de tudo, criar novos empregos para o Equador, disse o presidente. Aí isso criou uma revolta nos grupos. É porque as facções, elas dominam. Exatamente. O Equador, né? Então, todos devemos contribuir para fazer o país avançar, disse ele. Argumentou. Ele enviou o projeto ao Tribunal Constitucional, que teria 20 dias para responder sobre o referendo. Um mês depois da posse do presidente, pelo menos 2 dúzias, olha só, de juízes, olha o que aconteceu lá. 2 dúzias de juízes e altos funcionários de segurança foram presos. Após uma mega operação do Conselho Judiciário, olha só a coisa lá. William Terão, presidente do órgão que regulamenta a atuação de tribunais e juízes, e Pablo Ramírez, o ex-diretor nacional de prisões, estavam entre os presos. Quer dizer, pessoas poderosíssimas. Sim. Noboa cumpria assim a ameaça de nomear e envergonhar juízes e procuradores que permitiam que criminosos saíssem em liberdade das prisões. Ele anunciou a construção de novas prisões e a transferência dos criminosos mais perigosos. Olha o que ele bolou. Esses perigosos para barcos prisionais que seriam ancorados em alto mar a 130 quilômetros da costa. Ali seria realmente onde os presos ficariam lá nessas não sei se daria certo, porque independente de terra, ar ou mar, né? Os bandidos vão atrás do mesmo jeito. O presidente chegou a divulgar numa entrevista naquele mês que um dos grupos criminosos havia proposto um acordo de paz. A fuga dos chefes dos grupos, que eles chamam de Los Troneros e Los Lobos, de 2 prisões consideradas de segurança máxima, seguidas da erupção do caos no país, mostraram que Noboa exagerou no otimismo em relação ao sucesso de sua estratégia, mas anteciparam as medidas de intervenção militar para combater os cartéis da droga. Por isso está esse caos. É porque são 2 facções que aparentemente a impressão que passa pra gente agora é que se uniram para combater o governo. Exatamente. Depois do que o Fito fugiu lá, que inclusive noticiamos aqui, pronto, se transformou num caos. E agora também um outro líder de facção fugiu também da outra penitenciária. Aí agora estão fazendo essa guerra toda. Inclusive já invadiram até a TV local. A universidade também já invadiram. Estão tocando terror lá no Equador. Olha, essa crise lá no Equador explodiu em um momento de troca no Ministério da Justiça aqui no Brasil.
acendendo o alerta na equipe do presidente Lula sobre a importância de ter alguém dentro da pasta capaz de coordenar uma política de segurança que possa combater efetivamente a criminalidade. O caos no país vizinho tem origem no descontrole do crime organizado, que se transformou em um estado paralelo. Quer dizer, e o que está acontecendo lá, aqui já tem... Pode respingar por aqui. Países. A avaliação é que no Brasil ainda não se chegou a esse ponto no plano nacional, mas nos estados a realidade é outra, com os governadores e prefeitos sem condições de tomar medidas públicas em algumas áreas dominadas por organizações criminosas. Então isso aqui já está respingando por aqui, tá? Preciso ter muito cuidado, porque na realidade as coisas podem mudar também, porque nós já vimos aí no Rio de Janeiro o governador do Rio querendo fazer uma obra lá no Rio e eles disseram aqui só se você pagar. Mas ele vai fazer. Mas ele não vai fazer. 500 mil. Pediram 500 mil para poder o governador fazer a obra. Isso aqui o senhor só faz se nos pagar. Se não pagar, quer dizer... Então também aqui tem um poder paralelo que é preciso ser combatido. É verdade.